Bom dia a todos, gente. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Sidney Pinheiro Santana. Eu sou mediador presencial do CEDERJ, praticamente no CEDERJ tem 18 anos, né? 19, não sei. Acho que tem 18 anos. Nesse tempo todinho eu estou com o CEDERJ. Já fui tutor aqui quando Petrópolis começou com o CEDERJ, depois passei para outros polos e agora, em 2017, voltei para cá novamente. E eu trabalho aqui com matemática discreta, álgebra linear 2, cálculo 3 e geometria analítica 2. E o que vocês vão assistir agora aqui nessa palestra é probabilidade de Gamow e conectivos lógicos em diagramas de Gamow, que foi a minha dissertação de mestrado, ou seja, o meu mestrado é na área de matemática discreta, onde eu usei o jogo de Gamow para, com ele, poder calcular probabilidades e também fazer uso dos conectivos que a matéria de matemática discreta pede, né? Está no programa de matemática discreta. E eu uso isso dentro de diagramas de Gamow. O que são diagramas de Gamow? Diagramas são isso é um diagrama, uma figura, né? Uma figura de uma posição do jogo. Essa posição do jogo me dá probabilidade e me dá conectivos lógicos. Eu posso extrair conectivos lógicos dela e posso extrair também probabilidade dela. Isso a gente vai ver agora dentro dessa palestra. Inicialmente, o que eu preciso mostrar para vocês como se joga Gamow. É necessário aprender a jogar Gamow de uma forma rápida. Eu vou fazer um resumo bem rápido do que é o jogo de Gamow. E outra coisa importante também é que qualquer jogo de tabuleiro, até de carta, eu nunca tentei com carta, nunca tentei com jogos que não tenha tabuleiro. Mas eu acredito que não tenha muita diferença, não. Pode ser feito essa mesma modelagem de probabilidade e de conectivos lógicos. A diferença é o seguinte: xadrez, por exemplo. Xadrez não pode ser feito a modelagem de probabilidade, porque xadrez não é um jogo de probabilidade, não tem dado, não tem sorteio. Mas ele pode ser feito sim uma modelagem de diagramas para conectivos lógicos. O conectivo lógico eu posso usar em qualquer diagrama de jogo de tabuleiro. Mas quanto à probabilidade, eu só posso usar naqueles que têm sorteios e condições aleatórias. Ou seja, dados, sorteios de carta, e para isso o Gamow é o tipo ideal de jogo. Eu escolhi, quando eu fiz o mestrado, o Gamow, eu tenho mais preferência pelo xadrez. Eu prefiro mais o xadrez. Gosto mais de xadrez, já joguei até profissionalmente xadrez quando eu era novo, joguei torneios mesmo de xadrez. De Gamow nunca joguei torneio. Mas hoje eu jogo melhor Gamow do que xadrez. Mas eu gosto mais de xadrez. Por que eu não fiz a minha dissertação no xadrez? Porque não dava probabilidade, ele não gerava probabilidade, ele só gera conectivos lógicos. E eu queria probabilidade e conectivos lógicos. Nesse aspecto, o Gamow é mais amplo. Ele dá, com seus diagramas, a possibilidade de analisar a probabilidade e de fazer, buscar as soluções de conectivos lógicos. Tá certo? As simbolizações, as simbolizações de conectivos lógicos. Então vamos aprender a jogar Gamow. Aqui está a posição inicial. É uma posição inicial bem complicadinha. Não é o meu interesse mostrar como que se faz a posição inicial. O jogo começa aqui, nessa posição. Eu quero mostrar para vocês como que se movimenta. É essencial nesse primeiro momento mostrar a movimentação e as regras básicas do Gamow. Aqui eu tenho, para o lado das pretas, porque elas estão na parte central, 5 peças aqui e 3 peças aqui, define que essa posição é a posição das pretas. O jogador das pretas estaria sentado aqui. Aqui, 3 peças brancas e 5 brancas, o jogador das brancas estaria sentado aqui.
Então, o jogador das brancas está aqui manipulando as brancas. Essa peça branca tem por objetivo caminhar nesse sentido, virar aqui e entrar nesse setor que está aqui. Esse setor de casa de 1 até 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que também aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o setor interno das brancas. O objetivo das brancas é caminhar sem voltar, não pode voltar, sempre para frente, virar aqui e entrar aqui dentro. Aí você fala para mim, tá, mas e esse aqui? Não pode voltar. Ele vai caminhar daqui para cá até entrar aqui dentro. Então ele só tem, esse daqui tem meia caminhada. Esse daqui tem menos de meia caminhada. E esse daqui só pode caminhar até aqui. Essa peça, essas duas, elas terão que fazer o tabuleiro inteiro, caminhar o tabuleiro inteiro até entrar no setor interno. Essa de cá é só meio tabuleiro. Chegou aqui, está no objetivo dela. Essas três, entrou aqui, está no objetivo dela. E essa daqui já está no objetivo. Elas só podem caminhar até a virada final. E qual é o objetivo? As pretas. E as pretas? As pretas farão isso. Ó. Farão isso daqui. Nesse sentido, para tentar colocar tudo também no setor interno. Setor interno, torna a dizer, são as casas de 1 a 6. Casas de 1 a 6 são chamadas setor interno. O objetivo das brancas é trazer todas as peças para o setor interno. E as pretas, todas as peças para o setor interno, de acordo com os números dos dados. Importante, se cair 3 e 1, aqui 3 e 1 nos dados, aí eu sou o jogador das brancas, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, 1, 2, 3, 4. Não posso. Eu tenho o compromisso de pegar uma peça e andar o dado número 1. O dado número 1. Então, 1. E o compromisso de pegar o dado número 3 e andar inteiramente com uma peça. Eu não posso quebrar o número. Eu tenho que pegar uma peça, pegar uma peça e andar 3 casas com ela. Pegar uma outra peça e andar uma casa com ela. Ou então, eu pego uma peça só e jogo 4. Também não posso fazer. O que eu não posso fazer é andar 2 com uma, andar uma com a outra, ou então 2, e com a outra eu ando 2. Quebrar o número 4 da forma que eu quiser. Não é assim não. Ou eu ando 3 e 1, ou eu ando tudo com uma peça. Tá certo? E quando chegar no setor interno, imagina que as brancas chegou com todas as peças no setor interno. As pretas ainda não chegou. Demorar um pouquinho para chegar. Aí as brancas falam, ganhei. Não, assim não. Chegar no setor interno, colocar todas as peças no setor interno, é um bom caminho. Já está com a metade do jogo ganho. Quem chegar primeiro lá está com a metade do jogo ganho. Por quê? Porque agora vai ter que retirar as peças. Agora nós vamos retirar as peças. Imagina que todas as peças brancas estão dentro do setor interno. Aí eu jogo dado, tiro 5 e 2. Aí eu vou na casa número 5, que deve ter uma peça lá, e retiro. Vou na casa número 2, tiro uma peça lá também. Quem retirar primeiro as peças, ganha o jogo. Você primeiro tem que colocar todas as peças no setor interno. E depois, de acordo com os números que você obter nos dados, você vai fazer a retirada das peças. Tá? 6 e 3. Tirar uma da casa 6 e a outra da casa 3. Tá, e se você não tiver na casa 3, anda. Então você é obrigado a andar. Se não tiver, você é obrigado a andar. Então, peraí. Primeiramente, eu coloco todas as peças no setor interno. E depois eu começo a retirar, de acordo com o número das casas que deu nos dados. Sim. Se eu não tenho naquela casa, eu ando. Por exemplo, eu tenho todas as peças aqui dentro. 6 e 3, eu tiro uma das 6, do 6, e o 3 eu não tenho. Então eu vou ter que andar 3 aqui. Mas aí a regra complica um pouco mais, a regra da retirada. Vamos imaginar que todas as suas peças, eu não tenho um diagrama para isso aqui no momento, seria um pouco mais à frente, tem um parecidinho, mas não é o ideal. Eu vou ter que jogar com abstração nesse momento. E de abstração de vocês. Imagina que todas as peças brancas estivessem colocadas, de alguma forma, entre a casa 4 e a casa número 1. Todas aqui, na casa 4 e na casa número 1. Nesse momento, eu cheguei e coloquei a minha última peça no setor interno. Elas ficaram todas da casa número 4 à casa número 1. Tá, agora, então, eu vou começar a retirar as peças. Eu vou lançar os dados. Eu tirei 6 e 2.
Beleza. Como todas as peças estão de 4 a 1, da casa 2 eu vou tirar uma. 6 de 2, eu vou tirar uma da casa 2. E da casa 6? Eu vou mexer. Não, mas eu não posso mexer. Ah, então, quando você não tem e quando você não pode mexer, o Gamon diz o seguinte: tira a peça mais próxima, a regra do Gamon diz o seguinte: tire a peça mais próxima da casa número 6 em questão. Veja, todas as peças estão colocadas do número 4 ao número 1. Tirei 6 e 2. O 2 eu vou retirar. Tirei da 2. E da casa número 6, está vazia. Então eu tenho que mexer. Não posso mexer, porque de 4 até aqui não tem 6 casas. De 3 até aqui não tem 6 casas. De 2, não dá para andar 6 casas, sempre para frente. O que eu faço? Se não dá para mexer, e também não tem lá, tire da casa mais próxima, no caso, tirar uma da casa número 4. Então veja bem, não é só você pensar assim, eu vou tirar com o número que caiu nos dados. Casa número 4, eu tiro da número 4. Casa número 1, eu tiro da número 1. Não, tem que obedecer as regras. Primeiramente, a preferência é tiro da casa numerada. Se for na casa número 1, vou lá e tiro. Casa número 2, eu tiro da casa número 2. Mas se a casa estiver vazia, se a casa estiver vazia e eu puder mexer, eu sou obrigado a mexer. E se eu não puder mexer, eu tiro da mais próxima. Tá certo? Desde que esse número seja maior, desde que esse número seja maior do que a última peça posicionada. Por exemplo, quem é a última peça posicionada? É 4. 6 é um número maior do que a última peça posicionada. Aí essa regra vale. Tiro da casa mais próxima. Tá certo? Se não for assim, vocês vão ver durante o decorrer do jogo, em caso de retirada, que isso vai ser colocado. Ou seja, eu posso retirar da mais próxima desde que eu não possa mexer e que essa casa seja maior do que a última peça posicionada. Isso eu explico depois como é. Tá certo? Ou seja, as peças brancas e duras podem dividir a mesma casa? Não, jamais. Uma peça sozinha pode ser capturada. 2 peças, casa bloqueada. Se eu tiver 2 peças numa mesma casa, a casa está bloqueada. Uma peça sozinha, a outra pode vir capturar. Ela pode vir, ocupar aquele espaço que está ali, tirar ela, retirar ela, colocar aqui na linha chamada linha barra, tá? O pessoal fala linha barra, mas é linha barra. Tá? Em livros, na literatura, usa-se também o termo linha barra, mas aqui é linha barra. Ou seja, nesse caso, se tiver uma peça preta aqui, imagina uma peça preta sozinha aqui, e o cara tirou 6 e 3, ó, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 3, 1, 2, 3. Essa peça preta que está aí aqui, seria retirada, colocada na linha barra, e a branca ocupa a casa em cima dela. Uma peça pode passar por cima da casa ocupada por muitas peças, mas não pode ocupar dentro da sua pergunta. Ou seja, se essa peça tirou 6 e 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, casa vazia, ótimo. 3, 1, 2, 3, peça sozinha, captura e coloca na linha barra. Tá, mas e a peça sozinha? O que acontece com ela? Ela é obrigada a voltar ao jogo. Ela tem obrigação de voltar ao jogo. Voltar onde? Eu vou ter que jogar meu dado, e o número que eu obtiver, eu vou ter que entrar. Por exemplo, se eu capturar uma peça preta aqui, eu de brancas, capturei uma peça preta. A preta foi para a linha barra. Aí a preta agora vai jogar os dados. Ela vai ter que entrar. Tirou, por exemplo, 3 e 2. Ela vai ter a opção de entrar ou na casa 3 ou na casa 2, do lado do adversário. Por que do lado do adversário? Para atrasar. A peça capturada é atrasada. Tem que recomeçar o percurso todo novamente do outro lado. Tá certo? Pois não? Só pode começar a retirar quando todas estão na casa. No setor interno, do lado do jogador, do lado favorável do jogador. Mas a peça que foi capturada, ela entra do setor interno do outro lado, justamente para poder fazer a caminhada toda novamente. Tá certo? E de acordo com os números dos dados. Você fala assim, tá, e se a casa de entrada do outro lado, tipo 3 e 2, estiver bloqueada, com 2 peças ou mais, vamos supor, teria que entrar aqui, tem 2 peças brancas aqui, 2 ou 3
peças brancas ou mais, bloqueando a casa número 2 e a casa número 3, que seria a casa suposta de entrada. O cara perde a vez, porque peça capturada tem que entrar. Se não entrar, perdeu a vez. Tá certo? Então essas regras são as básicas do gamão. Aqui está o sentido do movimento, olha só. As brancas se movimentam para cá, até o setor interno. E as pretas se movimentam para cá, até o setor interno. Tá certo? Tudo bem? Então agora eu vou passar o slide. Essas são as regras básicas, bem basicão mesmo do gamão. Então agora, aqui as regras. Entramos agora na primeira probabilidade. Isso é importante. Agora, agora o problema já vai rolar. Um dado tem 6 números, obviamente. 2 dados vai ser 6 vezes 636, ou seja, você tem 36 formações de dados possíveis para obter no lançamento dos 2 dados. Ou seja, você pode tirar 1 e 1, 1 e 2, 2 e 1, 1 e 3, 3 e 1, 36 formações. Eu não coloquei elas aqui, mas na minha dissertação existem as 36 formações, está escrito as 36 formações. Então observe bem uma coisa. Quando um jogador vai lançar o dado, existe 36 possibilidades de formação numérica para ocorrer nos dados. Isso significa que o espaço amostral de um lançamento é 36 formações. E é daí que vai nascer a probabilidade. Então, veja bem aqui o que está sendo pedido no problema. Joga-se as pretas e só ganha tirando qualquer dobradinha. A possibilidade das pretas ganharem é de 16,7%. O que significa isso? Primeiramente, dobradinha. Esqueci de falar sobre dobradinha. Dobradinha são números iguais nos dados. Números iguais nos dados, tipo 3 e 3, vale como 4 dados. Se o cara tirou dobradinha, tipo 6 e 6, vale 6, 6, 6 e 6. 5 e 5, vale 5, 5, 5 e 5. Dobradinha significa números iguais nos dados. Dobradinha, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5. Tá. O que esse diagrama está querendo, vou trocar em miúdos para não perder muito tempo e para já acrescentar o tema da palestra. Veja, as pretas estão com 4 peças no setor interno. As brancas estão com 1. Como que você poderia dizer que ocorreu esse diagrama? Ocorreu da seguinte forma, vamos imaginar, jogar a abstração em cima disso. O cara das pretas já colocou todas as peças aqui, já começou a tirar. Nesse momento que a gente está visualizando, só está sobrando 4 peças. O jogador das brancas já colocou todas as peças aqui, já começou a tirar. Você pode ver que aqui já tem 11 peças retiradas. E aqui já tem 14 peças retiradas. Tá certo? Tudo bem? Só falta tirar uma para as brancas. E aqui só falta tirar 4 para as pretas. Se a vez for das pretas, dá para as pretas ganharem agora. Se a vez for da branca, a branca ganha agora, nesse momento. Ué, peraí, mas por quê? Vamos ver o seguinte. A vez de jogar é das pretas. Olha que o problema propôs aqui. Jogam as pretas. E só ganham tirando uma dobradinha. Mas como? A vez é das pretas. Se ela tirar, por exemplo, se as pretas tirar, por exemplo, 5 e 2, 5 e 2, tem alguma peça na casa número 5? Não. Tem alguma peça na casa número 2? Não. Vamos usar a regra do gamão de retirada. Se tem na casa, retira. Se não tem, anda. Dá para andar? Eu não posso passar dessa barreira aqui. Não dá para andar. Na casa número 5, não dá para andar. Na casa número 2, não dá para andar. Aí a segunda regra diz o seguinte. Retire, se não dá para andar, retire da mais próxima, desde que o número de dados seja maior que o número da peça, da última peça posicionada. 5. Não dá para andar. Quem é a última peça posicionada? É na casa 1. Vai tirar 1. 2. Não dá para andar. A mais perto posicionada é essa de cá. Então ele tira 2 peças e sobrou quanto? Vai sobrar 2. Passou a vez para as brancas. Olha, passando a vez para as brancas não tem nem opção. Não tem nem como. Vai jogar os dados e vai retirar. Qualquer número que jogar ali vai sair e vai retirar. Porque se tirar 6,
ela não pode andar, retira da casa número 1. Se tirar 1, vai sair essa. Ou seja, se as pretas não retirar as 4 peças, agora ela perdeu o jogo, porque na passagem da vez, as brancas vai retirar. Qual é a única possibilidade para as pretas retirar as 4 peças? Tirar a dobradinha, tirar números iguais nos dados. Se ela tirar 1 e 1, sai agora as 4. Se ela tirar 2 e 2, vai ter que mexer. Como não pode mexer, sai as 4, porque números iguais nos dados equivalem a 4 dados. Foi claro? Então, se as pretas querem ganhar, terá que tirar a dobradinha. Tá, tudo bem. O espaço amostral dos 2 dados é 36. Dobradinha é quanta? Quantas dobradinhas nós temos nessa cardinalidade desse evento? 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5. Ou seja, a probabilidade das pretas ganharem agora é 6 em 36. É 1 em 6 é 16,7%. Tudo bem? Ou seja, nesse momento jogam as pretas, ela tem 6 em 36 possibilidades de ganhar. A chance delas ganharem é de 1 em 6, ou seja, é de 16,7%. Tem mais chance nesse momento das brancas ganharem. A chance das pretas é tirar a dobradinha, mas é 16,7%. Se tivesse uma linha de aposta, um grupo de aposta assistindo o jogo e apostando nesse momento, com certeza eles estariam apostando mais nas brancas e menos nas pretas. Esse é o fundamento do jogo. Tá certo? Então, isso daqui é uma probabilidade bem simples. Agora vamos passar adiante para o próximo diagrama. Aqui não é um diagrama, aqui é só uma colocação. Imagina que eu vou jogar os dados, não existe um diagrama aí, eu vou jogar os dados. Novamente, são 36 formações de dados possíveis. Tá? 36 formações de dados possíveis. A pergunta do problema em questão aqui é o seguinte: qual é a probabilidade de eu tirar um determinado número? Jogo os dados. De ocorrer o número 2. Ou talvez o número 3. Ou talvez o número 4. O número em questão aqui é qual? É o número 1. A pergunta é: qual seria a probabilidade de ocorrer o número 1? A formação para ocorrer o número 1 é 1 e 1, 1 e 2, 2 e 1, 1 e 3, 3 e 1, 1 e 4, 4 e 1, 1 e 5, 5 e 1, 1 e 6 e 6 e 1. Se você quiser fazer essa mesma formação para o número 2, vai ser 2 e 1, 1 e 2, 2 e 2, 2 e 3, 3 e 2, 2 e 4, 4 e 2, 2 e 5, 5 e 2, 2 e 6, 6 e 1. O número 3 é a mesma coisa. Para um determinado número, a formação sempre vai ser 13 formações possíveis. 11 formações possíveis. Por isso, para um número escolhido, a probabilidade de sair é 11 em 36, que é 35,5%. Ou seja, se você fizer uma pergunta, isso não é só para o gamão, não. Isso é para qualquer jogo de azar em relação a 2 dados. Você tem 2 dados na mão. Aí, a chance, por exemplo, de você falar assim, vai sair o número 5. É 11 em 36. Porque existe 11 formações possíveis que carregam com ela o número 5. Tá certo? Saiu o número 6. 11 em 36. Por quê? Existem 11 formações possíveis para qualquer número sair num determinado lançamento de dados. Por isso que eu digo aqui, seja o número 1 em questão, sem perda de generalidade para os demais números. Ou seja, vamos fazer esse problema pensando no número 1. Mas se você quiser fazer para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, não existe perda nessa generalidade. Ou seja, se o gênero é 1, vai ser feito assim. Se o gênero é 2, muda o número aqui, mas vai dar 11 sobre 6. Se é 3, muda os números aqui, mas vai cair 11 sobre 6. Para qualquer número sólido, a probabilidade é 11 sobre 6, 30,5%. Tá certo? Isso daí não é uma característica só para o jogo de gamão. É para qualquer jogo que tenha dado, que tenha jogos de 2 dados, obviamente, né? De 2 dados. Agora aqui, tema de captura. Agora a gente vai entrar em temas. Agora a palestra se transforma em condições temáticas. Tiro direto e tiro indireto. Olha só essa peça. Aqui, as brancas estão caminhando para cá, para chegar ao setor interno. E as pretas estão caminhando para cá, para chegar ao setor interno. Veja que as brancas estão colocando suas peças no setor interno, estão colocadas no setor interno, só faltando 2 para chegar lá. E as pretas estão posicionadas, só faltando 1 para chegar lá. Vai jogar as brancas agora. Se elas tirarem um número
que possibilita capturar a peça, ela vai capturar essa peça, tá? Vai colocar essa peça na linha bar, na linha de centro, e essa peça depois vai ter que entrar do lado de cá, para refazer todo o caminho novamente. Aqui é a mesma coisa. Ela pode pegar essa peça, capturar, colocar aqui, ela vai ter que entrar na próxima jogada aqui para refazer a caminhada novamente. Ou seja, isso é chamado de tiro, quando um jogador tem condição de capturar uma peça. Só que existe tiro direto e tiro indireto. Tá. Como tiro direto e tiro indireto? O seguinte, tiro direto é quando a separação de casas vai de 1 até 6. Separação de casas aqui vai 1, 2, 3, 4. Existem 4 casas separando as brancas das pretas. Isso é um tiro direto. De 1 até 6 é um tiro direto. Qual a diferença? Geram tabelas diferentes. Geram modelagens matemáticas diferentes que vai ser mostrado no próximo slide. Aqui, tiro indireto. Está bem longe. De 7 a 24, quando que separa a peça que vai capturar, a atacante da peça sozinha, essa é o ataque. Essa de cá seria a defesa. Ou seja, nesse caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 casas separando. Está entre 7 e 24. Se está entre 7 e 24, o tiro é indireto. E se está entre 1 e 6, inclusive, tá? Inclusive, no caso que está em 4, o tiro é direto. Tá. Mas e daí? Tabela de probabilidade. Foi feito por mim, foi elaborado por mim, na época do meu mestrado, uma tabela de probabilidade que caracteriza o tiro direto e o tiro indireto. Ou seja, eu tenho 4 casas. Qual é a probabilidade das brancas lançarem e capturarem? Eu tenho 9 casas. Qual é a probabilidade das brancas lançarem e capturarem? Vamos ver isso agora aqui. Tá? Olha só a tabela. Eu vou passar nesse próximo slide aqui, que ele é mais... é a mesma figura, tá? Só que eu coloquei aqui a tabela lado a lado. É a mesma figura lá de trás. Veja, eu tenho 4 casas, tiro direto, tá? Tiro direto, de 1 até 6. 4 casas, o espaçamento é de 4 casas, tá certo? Eu tenho, aqui são as formações possíveis que eu posso capturar. A1, A4. O que é A4? Todas que têm 4, todos os dados que têm 4, unido a 1, 1, 3, 2, 1 e 2, 3. Tem 15 formações. Isso me dá 15 sobre 36, 41,7%. Existe 41,7% de chance das brancas lançarem os dados e capturarem a peça preta. Você fala assim, e se tivesse aqui, nessa casa aqui, aí seria 5 casas de separação. 5 casas de separação ainda é tiro direto. De 1 até 6 é tiro direto. Então a gente viria aqui e olharia e ia achar que é 41,7% também de chance. Tá, e se fosse 2 casas só? Se tivesse aqui 2 casas, é tiro direto. De 1 até 6 é tiro direto. 2 casas tem 33,3% de chance de chegar lá. Um jogador de gamon profissional tem essa tabela de cabeça. Tá? Tem essa tabela de cabeça. Agora em um tiro indireto, ou seja, de 7 a 24. Aqui tem 9, já contamos. Tem 7 de 7 a 24, aqui tem 9 casas. Então, tiro indireto. 9. 5 em 36, 13,9%. Tem 13,9% de chance dessa peça branca vir poder capturar essa peça preta. Ou seja, se você está numa situação de tiro direto, a separação de casas vai de 1 até 6, usa essa tabela. Se você está num tiro indireto, separação de casas de 7 a 24, inclusive, tá? De 1 até 6, inclusive, e de 7 até 24, inclusive, tiro direto essa tabela, tiro indireto essa tabela. Aqui eu disse, ó, as brancas têm 41,7% de chances, porque o D é igual a 4. O D é igual a 4, a separação de casas é 4, tem 41,7%. E o que é isso aqui? Isso daqui são as formações de dados que possibilita capturar. A4, o que é A4? A4 é a formação com todos os 4. E aqui são as formações que não tem 4, que também dá para capturar. 1 e 1, 1 e 3, 3 e 2 e 2 e 2. Aqui
A separação de casas é 9, a probabilidade é 13,9, 9, 13,9, e aqui são os dados possíveis, as formações de dados possíveis que dá para capturar essa peça, capturando as pretas, ou seja, são 5 formações, 5 em 36, 13,9%. Essa é a tabela de captura, com tiro direto e com tiro indireto. Tá? Agora, a peça foi capturada. A peça foi capturada. Ela vai ter que entrar. Tá? É uma condição muito interessante agora, logo com uma peça capturada. Uma peça capturada, suponha-se que foi feita a captura de acordo com aquela tabela de captura de tiro direto e tiro indireto que eu acabei de ver com vocês. Tá certo? A captura foi executada com tiro direto ou com tiro indireto. Se foi capturada, vem para cá. E agora nós vamos fazer a entrada dela. Existe uma tabela para capturar e uma tabela para entrar. A tabela para capturar provém das condições de tiro direto e tiro indireto. Capturamos. Se capturamos, vamos agora para a entrada. A peça capturada tem que entrar. Eu posso ter uma peça capturada. Eu posso ter 2 peças capturadas. Eu posso ter 3 ou 4. Por que eu parei por aí? Porque a partir de agora, 1, 2, 3 ou 4 seria o limite. Você pode até ter mais peças capturadas, mas a partir de 4 não tem mais sentido fazer tabela, porque você não consegue mais entrar com 5 peças. Você só consegue entrar, veja, eu só posso jogar se eu entrar com a peça capturada. Com uma eu vou lançar o dado e eu posso entrar. Com 2 eu vou lançar o dado e eu posso entrar. Com 3 eu vou lançar o dado, se eu tirar a dobradinha, lembra que dobradinha vale por 4, eu posso entrar. Com 4 eu posso tirar a dobradinha e posso entrar. Agora com 5 eu tiro a dobradinha, entro com 4, fica faltando uma. Então não tem sentido eu fazer tabela com 5. Perdi a vez. Quando você tem uma peça capturada, na próxima jogada é obrigatório que você entre com essa peça? Obrigatório. Obrigatório. Você joga o dado para entrar. E se não entrar, perde a vez. Se aquela casa estiver bloqueada, então para perde a você vez. ter 4 peças capturadas, tem que ter sido capturadas todas de uma vez? Não. Você pode ter uma condição de você ter sido capturado, tentou entrar, não conseguiu. Perdi a vez. Foi um azarão, não conseguiu. Aí tentou de novo entrar na outra, aí o cara capturou uma outra. Aí você tentou entrar, agora já tem 2. Tentou entrar, é um grande azarão, não conseguiu, está com 3, está com 4. Você pode ficando com 5, sei lá, até com todas capturadas. Isso é muito pouco provável, é impossível, quase que impossível. Mas... Exatamente. Mas você só pode jogar para entrar com 4. Imagina que você tem 4 peças capturadas. Você só vai poder entrar com as 4 se você dobrar, se você tirar a dobradinha. Tá certo? Se você não tirar a dobradinha, você vai entrar com 2, esperar e tentar entrar com as outras 2 outra vez. Tá certo? Isso se as casas estiverem abertas. Se as casas não estiverem abertas, você vai ter que ir jogando, perde a vez, até a casa se desbloquear. E aí é praticamente derrota. Bom, vamos analisar aqui o caso simples. Olha que esse caso aqui é uma obra-prima do Gamon. Eu tenho ele como uma obra-prima. É aquele que engana qualquer pessoa que tem uma análise simples do jogo de Gamon. Observa, eu estou com uma peça capturada. Eu sou das brancas, aqui é o meu setor interno, eu tenho que entrar no setor interno do adversário, eu tenho que entrar aqui para poder fazer essa caminhada toda de volta. Correto? Eu posso entrar na casa número 1, na casa número 2, na casa número 3, na casa número 4, na casa número 5 e na casa número 6. Quais são as casas abertas? A casa número 1, 2 e 3. Aí eu vou jogar os dados. Vou jogar os dados torcendo para cair o número 1, 2 e 4. E digo uma coisa. Quantas casas é possível para eu entrar? Quantas casas? 6. Não é isso? Mas dessas 6, quantas estão abertas? 3. Quantos por cento você diria que eu tenho de chance de entrar? 33 e 36? Eu acho que a maioria diria que é 50%. A maioria diria erradamente que é 50%. Ou seja, eu tenho 6 casas, 3 abertas e 3 fechadas, eu tenho 50%. Acho que você tem 11 chances, 11 D6 para cada número. Exatamente. São 3 números. A grande verdade é que eu tenho 11 possibilidades de achar o número 1, 11 possibilidades de achar o número 2, 11 possibilidades de achar o número 4, ou seja, mas existem interseções entre elas. Ou seja, as formações de dado para achar o número 1, 2 e 3, na verdade são 27. Existem 27 formações em 36. Está aqui, olha só. 3 casas livres
eu tenho 27 informações de dado para achar um caminho para entrar. Eu posso entrar com 1 e 1, 1 e 2, 2 e 1, 2 e 2. Eu não estou procurando só o dado número 1, 2 e 3. Eu estou procurando as formações que dê para entrar. Não é só 1, 2, 3 e 4. Eu estou procurando as formações que dê para entrar. Então, quer dizer que são 27 formações de dados que dá para entrar com essas 3 casas. Então, o cara tem 75% de chance de entrar. Ou seja, uma peça sozinha e 3 casas vazias para entrar. Está aqui, casas vazias 3. 27 formações de dados. 27 em 36, 75%. Ótimo. E se tivesse só duas casas vazias? Imagina que essa tá preenchida também. Essa está preenchida também. Só teria 2 vazias. Você viria aqui e olharia. 2 casas vazias tem 20 possibilidades, 20 formações de dados, que me dá 55,5% para entrar. Então, esse diagrama aqui me diz que eu tenho uma peça com 3 casas livres. 3 casas livres, uma peça, 75%. Vamos direto ao diagrama, para a gente não perder tempo e andar mais com o tema. Quantas peças eu tenho aqui, por favor, para entrar? 2. Quantas casas livres eu tenho? Uma, não, 2. Eu tenho a casa número 4 e a casa número 6. Vou na tabela e vou ver. 2 casas livres, 2 peças, 2 casas livres, 11,11% de entrada. Aqui eu tenho 3 peças para entrar e tenho 2 casas livres. Tabela de 3 peças ou 4, 2, 5,5%. Foi claro? E se eu tivesse aqui 4 casas livres, digamos que aqui eu tivesse aqui e aqui, essas aqui estão livres. 1, 2, 3, 4. Essas casas aqui estão livres e essa está livre. Ou seja, eu tenho 3 peças para entrar em 4 casas. Eu vou aqui e vou ver. 4 casas eu tenho 11,11% de entrada. Então essa tabela de entrada se relaciona a uma peça, 2 peças e 3 ou 4 peças. Também uma tabela que foi feita. E fiz uma equação também, criei uma equação, eu modelei uma equação. Tá certo? Agora, continuando aqui, vimos então uma tabela de captura e uma tabela de entrada. Tá certo? E agora aqui. Aqui é um caso, aqui já começa os conectivos. Tá? Aqui eu já estou... Na entrada é só o número do dado, pode ser a soma dos dados também, então? Né? Não pode. Não pode. Isso que é importante, voltando aqui. A entrada só se faz pelo número, não tem regra de aproximação, não é igual a retirada que você pode fazer com regras de aproximação, não tem... Não. A entrada é exata. Você tem que entrar com o dado número 5 se tiver 5. Tá, mas se eu tirei 3 e 2, está bloqueado? Está bloqueado. E o 5 está livre, não entra no 5 não. Você só pode entrar no 3 e no 2. Então, no caso da dobradinha, nesse caso de 3, vão entrar todos numa casa só. Assim. Numa casa só, ou tudo no 5 ou tudo no 3. E aí, ó, são 2 casas livres, 2 casas livres, olha só quanta cardinalidade tem. Qual é a cardinalidade? 2. Cardinalidade é o conjunto de formações. Qual é o conjunto de formações? 2. Só 5, 5 e 3 e 3. Se tiver uma pedrinha só na casa. Entra capturando e manda ela para a linha abaixo. Se tivesse uma peça, a casa está livre. A casa está livre para entrar, entra capturando. Aí digamos que aqui tenha uma peça aqui. Uma peça aqui. Ela entra capturando, manda a outra para... Devolve o tapa na cara, entre aspas, digamos assim, devolve. Ela já tomou o tapa, então ela devolve e volta para cá, manda a adversária fazer toda a caminhada. Devolve a captura, né? Isso devolve o desaforo, digamos assim, né? Então, aqui está a tabela, voltando aqui novamente, essa tabela é a tabela de captura nas condições de tiro direto e tiro indireto, né? Agora aqui as entradas, entrada com uma peça, com 2 peças, com 3 peças, gerou essa tabela e equações, tá? Eu também fiz equação na minha dissertação. Agora aqui eu não vou entrar muito no que esse problema está dizendo, não, porque é um problema muito complexo que envolve um tema avançado da estratégia do Gamon. Tá? Eu só vou mostrar para vocês um detalhe bonito aqui. Tá? Veja, as peças brancas estão com todas no setor interno.
e todas as casas bloqueadas. Todas as casas bloqueadas. Elas vão ter que entrar com as duas, senão não joga. Imagina se elas entrassem e já se movimentassem capturando. Ela capturaria a peça preta. Veja, se ela tirasse, por exemplo, se ela entrasse no 5 e 5. 5 e 5. Está aqui, 5 e 5. Elas entram na casa número 5 e podem se mexer 5. 1, 2, 3, 4, 5. As duas entram na 5 e as duas se mexem em 5. Quando elas se mexem em 5, elas capturam a peça preta. As pretas acabaram de praticamente perder o jogo. Por quê? Porque as pretas vêm para a linha bar e olha como é que está o lado das brancas. Completamente fechado. As pretas não conseguem entrar em casa alguma. Isso é chamado cama de gato. Cama de gato é quando uma peça quer entrar, mas o lado adversário está completamente tampado. Ou seja, se as brancas tirarem 5, elas entram com as duas, jogam em cima da preta solitária, capturando, jogam a preta para a linha bar, quando ela tenta entrar, está numa cama de gato, ela não consegue entrar. Quando que ela vai entrar? Vai ter que esperar as brancas tirar todas as peças, para ela poder entrar e caminhar e chegar lá e começar a tirar. Ora, se ela vai ter que esperar as brancas tirar para criar uma brecha para entrar, é porque as brancas já têm alta vantagem. Pode ser que até as pretas consigam um milagre para ganhar, mas a vantagem das brancas é muito grande. É isso que é a solução do problema. Eu não vou entrar muito em detalhe do que o problema pede, mas aqui eu já vou dizer já vou ir direto para a probabilidade. Olha só, as brancas num contexto tiram 5 e 5. Em outro contexto, as brancas tiram 4 e 4 e as pretas 2 e 2. Olha só, olha o que está acontecendo. Em um contexto, tema de probabilidade, regra do E e do OU. Tá certo? Se é regra do E, eu multiplico. Regra do OU, eu somo. Então, olha só. Num contexto, jogam as brancas e tira 5 e 5. 5 e 5 é uma formação em 36. É uma formação em 36. Por isso eu coloquei no colchete aqui. É um contexto. Tirar 5 e 5. Branca tirar 5 e 5. Então, é uma formação em 36. Ou, mais, em um outro contexto, as brancas tiram 4 e as pretas tiram 2. 4 e 4 e 2 e 2. Num outro contexto, um colchete, as brancas tiram 4 em 4. É uma formação em 36. E, vezes, as pretas tiram uma formação em 36. Resolvendo essa expressão, nós vamos ter que é 2,55%. Esse diagrama que está aqui ocorrerá com vitória para as brancas em 2,85%. A chance das brancas ganharem é de 2,85%. De novo, as brancas em um contexto tiram 5 e 5, uma em 36. Ou gera uma soma, regra do E e regra do OU. Em outro contexto, as brancas vão tirar uma em 36 e, multiplicando, as pretas vão tirar 2 em 36. Ou seja, eu estou usando a regra do E e do OU para analisar o diagrama do Gamow. Tá certo? Mas eu tenho que fazer uma análise estratégica da posição. Isso é mais difícil nesse caso. Eu não vou pegar pesado nessa parte aí não. Agora, tá? Só vou passar por cima, assim, bem suavemente. Agora aqui um diagrama muito pior, muito mais pesado ainda. O que importa aqui não é explicar o que está acontecendo, porque é uma estratégia bem mais forte. O que importa aqui é saber os contextos que isso gera. As brancas num contexto, veja bem, eu faço esse colchete é um contexto, mais o outro contexto. Obviamente, se é um contexto ou o outro contexto. É um contexto ou o outro contexto. Ou seja, nós vamos analisar uma situação, se não ocorrer essa situação, ocorre a outra. É uma coisa ou outra. Então, num contexto, as brancas tiram 1 e 1. 1 e 1 é 1 em 36. E as pretas não capturam, não. Olha só, não. Com 1 e 1, 1 e 2, 1 e 6, 6 e 1 e 6 e 6. Ou seja, as pretas não. Com 4 em 36. Isso é uma negação. Quando você usa uma negação na probabilidade, você usa a lei do complementar. O que é o complementar? 1 menos aquela ocorrência, aquela probabilidade de ocorrer. A probabilidade de ocorrer é 4 em 36. Leia
com um detalhe aqui. As brancas jogam e tiram 1 e 1, é um contexto. Um contexto, as brancas jogam e tiram 1 e 1, é 1 em 36. Estou multiplicando, as pretas não obtêm, elas não vão obter 1 e 1 e 6, 6 e 1 e 6 e 6. Então as pretas não vão obter 4 em 36. Como é uma negação, então vai ser 1 menos essa situação. É um complementar, é um chamado complementar. Esse é um contexto. Ou, em outro contexto, ou, por isso a soma, em outro contexto, as brancas tiram 2 e 2, 1 em 36. E as pretas capturam, não capturam, capturam com 1 e 1 e 2, 2 e 1 e 3, 3 e 1 e 4, 4 e 1, 5 e 5 e 1, 5, 1 e 5, 5 e 1, 6 e 1 e 1 e 6. Ou seja, são as 11 possibilidades do número 1. 11 em 36. De novo, ou em um outro contexto, ou somando, as brancas vão tirar 2 e 2, 1 em 36, e as pretas ocorrer o número 1. Basta ocorrer o número 1, 11 em 36. Para isso acontecer nesse dado, a probabilidade é de 3,318%. Uma probabilidade pequena. Analisar o porquê disso depende de um conhecimento muito profundo da estratégia do Gamon. Os dois últimos diagramas, eles não são muito diretos para um conceito matemático, assim, de quem não conhece tem que conhecer muitas regras do Gamon. Antes disso, quando eu estava passando essas tabelas, aí já é um conceito mais simples, mais acessível ao conhecimento comum da matemática. Aqui não, aqui já é bem mais aprofundado, esses dois últimos diagramas. Com isso, a parte de probabilidade, eu encerrei, tá certo? Encerrei a parte de probabilidade. Agora é a outra palestra, tá?